Olá, boa noite a todos. Nossa live de quarta-feira. Como é que vocês estão? Vamos aguardar aqui as nossas notificações. Quem for entrar. Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer uma live bem prática, na verdade. E nós vamos fazer uma live para falar sobre os leilões extrajudiciais, tá? Hoje até eu postei algumas informações de um leilão que vai ter essa semana, na verdade um leilão amanhã aqui na minha região. Eu postei ali nos stories para vocês estarem acompanhando, tá? E eu achei interessante fazer uma live sobre os leilões extrajudiciais e falar um pouquinho também sobre os leilões da Caixa. Por que eu quero falar sobre o leilão da Caixa, né? Os leilões da Caixa. Assim como existem outros bancos, né? Tem o Bradesco, o Santander, o Itaú, vários, Banco do Brasil, vários leilões, né? Que são realizados extrajudicialmente, que são derivados, né? Desses leilões de banco, né? Que a gente fala que são os leilões extrajudiciais, né? Existe bastante oportunidade com os leilões extrajudiciais. E a gente vai falar um pouquinho sobre os leilões extrajudiciais e mais voltado à Caixa. A Caixa Econômica Federal sempre coloca muitos imóveis também para serem arrematados, né? Imóveis de leilão. E existe uma notícia aí que tá circulando, né? Faz umas 2 semanas, mais ou menos, eu fiz uma postagem aqui no Stories sobre uma possibilidade que a Caixa tá dando. É que muita gente fala assim, eu quero arrematar imóveis de leilão, eu quero começar a investir, mas eu ainda não tenho um dinheiro suficiente, né? E algumas pessoas se enganam, às vezes, né, de achar que os imóveis, principalmente os imóveis extrajudiciais, existe essa facilidade, às vezes, de estar adquirindo um imóvel, né, de leilão de banco, que pode ser financiado, tá? Boa noite para vocês que estão entrando aqui na nossa live. Quem não me conhece ainda, quem é novo aqui no meu Instagram, né, eu me chamo Ana Isaura, eu sou advogada e especialista em imóveis de leilão. E eu falo aqui do estado de Santa Catarina. E depois vocês me falem de onde vocês estão falando, se vocês já arremataram algum imóvel de leilão, né? Se estão aqui para adquirir um pouquinho de informação sobre esse tema, né? Se já atuam, né, em arrematações, tudo bom, Carla? Boa noite a todos, tá? E falem um pouquinho sobre se já arremataram as experiências, a gente troca experiência aqui, tá? É bastante interessante. Eu tive uma live aí há umas 2, 3 semanas que um dos nossos seguidores aqui arrematou um imóvel. Que legal! Adilson, Curitiba, ótimo! Boa noite! Carlinha também é de Curitiba. Muito frio aí em Curitiba? Como é que vocês estão? Boa noite. Oi, Lourdes, tudo bom? Quanto tempo? Boa noite. O Adilson, você já arrematou imóveis de leilão ou está estudando ainda, está buscando informações? Pois se quiser compartilhar um pouquinho com a gente, se você está estudando, já arrematou algum imóvel de leilão, qual a sua experiência, tá bom? Eu sou especialista e eu trago um pouco aqui nas lives e também tento trazer no conteúdo, né? O conteúdo às vezes no feed fica um pouco mais técnico, mas nas lives, nos stories, eu tento trazer um pouquinho também da prática, né? Como que a gente faz aqui para estar encontrando boas oportunidades. Estudando, legal, bacana. Existem grandes possibilidades, viu, Adilson, em arrematar imóveis de leilão, tá? De forma bem simplificada, principalmente nos extrajudiciais. É o que a gente vai falar hoje, principalmente sobre os imóveis da Caixa, tá? Existe possibilidade de financiar, dar uma parte de entrada, às vezes 20, 25% de entrada no valor desse imóvel, e o restante, inclusive, parcelar
né? Sem juros, inclusive, né? Que essa é a grande vantagem aí, que eu até coloquei nos meus stories hoje, né? Existe possibilidade de parcelamento em 12 meses. Aí a vantagem de você estar fazendo um excelente negócio, quem quer fazer uma estratégia aí para estar começando, ganhando dinheiro mesmo, né? Com esse tipo de negociação, aumentando o patrimônio, né? Inclusive, postei no Stories hoje um leilão do Bradesco, né? Então, uma possibilidade bacana de estar arrematando o imóvel com 25% de entrada. Ele é um imóvel de 115 mil que estava indo em primeiro leilão, na verdade, né? Por 115 mil, você poderia dar 25% de entrada e parcelar em 12 meses o saldo restante sem juros. Olha que excelente oportunidade. Aí você pode dar uma entrada baixa, um valor bem abaixo. Enquanto isso, você já pode estar negociando, enquanto vai tramitando, né? Toda a situação ali de documentação, registro de imóvel, você já vai colocando esse imóvel para venda. E de repente, com pouco dinheiro, né? Sem você precisar ter os 115 mil, só dando uma entrada, você já consegue então negociar esse imóvel e sabe até vender, né? Ter um lucro aí bastante possível aí, às vezes esse imóvel, até eu pesquisei, era um imóvel que está por 115 mil, mas nos outros pesquisas de venda ele está na faixa de 280 mil. Então, às vezes você consegue aí ter um lucro de 50% nessa venda, porque realmente você efetivamente nem colocou dinheiro seu para estar arrematando esse imóvel. É muito bacana essa possibilidade que existe com os imóveis de leilão extrajudicial, que a sua grande maioria, né, são os leilões de banco, né, que eles vêm para a lei da alienação fiduciária, né, quando você adquire um imóvel, né, você financia esse imóvel e o imóvel fica alienado ao banco, e se você não quitar esse imóvel, o banco retoma, né, ele para o seu patrimônio do banco, tá? Deixa eu ver aqui quem mais está entrando. O Edgar entrou, mas não sei se está por aí. Então, falando sobre leilões extrajudiciais, tá? Inclusive, eu só vou virar aqui um pouquinho, porque eu vou só mostrar para vocês. Principalmente, semana passada, não, faz umas 2 semanas, eu acho. Umas 2 semanas, né? A Caixa, ela divulgou essa notícia aqui para vocês. Eu vou virar aqui para vocês dar uma olhadinha. Essa notícia aqui que tá no meu computador eu deixei aberto, tá? Que a Caixa, então, vai fazer um feirão para financiar 100% do valor do imóvel, com taxa de 2,5%. Olha só que bacana. Claro que não são muitos, são 6 mil imóveis, mas são bastante, né? Diante de todo o país, né? Retomados pelo banco, tá? E essa linha de crédito, né, que eles vão fazer é atrelado ao rendimento da poupança. Olha que bacana. Tá? Reduzindo, então, a possibilidade reduzindo o juro, né, a 2,5%, pensa, ao ano. Então, aqui a possibilidade de você adquirir um imóvel, que é um imóvel de leilão, um imóvel retomado pelo banco, tá? Sem nenhum valor de entrada. Inclusive, a notícia fala aqui que vai ter um período de carência, tá? De 6 meses para o início dos pagamentos das parcelas, tá? Então, a parcela só será paga daqui a 7 meses, né? Olha que bacana isso que tá sendo divulgado nos leilões da Caixa Econômica Federal, tá? Saiu lá no Valor Invest, uma página aqui que traz bastante informação sobre imóveis, tá? E aí é uma grande possibilidade para você que não tem nada de entrada. Olha só que legal. Arrematar um imóvel retomado pelo banco, né? Pela Caixa aqui nesse caso, que é a Caixa que está favorecendo essa possibilidade, né? E conseguir nesse meio tempo de 12 meses ou até em 7 meses, imaginou você conseguir vender esse imóvel, né? Você conseguir adquirir esse imóvel com um valor bem abaixo do mercado, com deságio que a gente fala aí de 30, 40, 50 abaixo do valor de mercado, sem ter nenhum dinheiro, né? Ou possibilidades de dar entrada de 20%, 25%, né? Parcelar em 12 parcelas sem juros, sendo que nesse meio tempo você pode vender esse imóvel e já começar lucrando, né?
É uma grande, gente, é uma grande possibilidade. Muitas pessoas, elas não param para verificar esse tipo de situação que existe no mercado. Existem muitos imóveis e muitas pessoas têm medo, às vezes, de entrar, de iniciar nesse tipo de negociação. E é um excelente investimento, né? A vantagem é muito grande de estar adquirindo imóvel de leilão, porque o imóvel ele não vai perder valor, né? Primeiro, que o imóvel não vai perder valor. Segundo, que ele só tende a aumentar. E terceiro, que você já compra com deságio, né? Claro que existem várias coisas que a gente vai ter que analisar aqui dentro, né, dessas arrematações. Mas os leilões da Caixa em específico, né, eles são bem populares, tá? Para quem vai buscar esse tipo de imóvel, dentro do próprio site da Caixa existe um link ali, né? Ele já vai direto ali para você buscar imóveis na sua região. Se você quiser na sua região, em outra região, né? Você pode pesquisar se existem imóveis disponíveis, que são os imóveis retomados pelo esse financiamento retomados pelo banco, tá? E falando em leilões extrajudiciais, os leilões da Caixa, com a maioria dos leilões, né, que derivam da alienação fiduciária, né, onde eu vou lá, adquiro um imóvel, né, deixo esse imóvel alienado ao banco, né, e eu não quitando as parcelas do financiamento, o banco retoma esse imóvel e coloca então a leilão. Ele segue, né, esse procedimento de leilão extrajudicial, né, é muito bom, só que você tem que tomar também os cuidados necessários para adquirir esse tipo de imóvel, né? Ele é mais facilitado, né, do que os leilões judiciais. Muitas vezes, nem sempre vai ter um valor tão, às vezes 50% abaixo do valor de mercado, mas existe sim, e eu vou explicar para vocês quando que um imóvel de leilão extrajudicial pode chegar até 70% abaixo do valor de avaliação. E eu vou te explicar por que isso acontece, tá? Porque os leilões de banco, a grande maioria, se eles incluem, tramitam, né, são contratos feitos diante da lei de alienação fiduciária, também segue um procedimento para o banco retomar esse imóvel. Não é simplesmente não pagou as parcelas e o banco já retoma. Existe todo um procedimento que o banco tem que tomar, um procedimento legal, que está lá dentro da lei, né? A lei de alienação fiduciária, em que esse procedimento tem que ser seguido para o banco para dar legalidade a esse procedimento, tá? Boa noite, Wesley, tudo bem? Como é que você está? Hoje nós estamos falando sobre os leilões extrajudiciais, tá? Os leilões da Caixa, em princípio, aqui, né? Tá bom? E voltando aqui, continuando, né? Então, os leilões extrajudiciais, a sua grande maioria, eles são regidos, então, pela lei de alienação fiduciária, né? Que rege os contratos de alienação fiduciária. E segue, então, um procedimento também para que esse imóvel legalmente, né, esteja legalmente viável, então, para ir a leilão. E esse procedimento da lei de alienação fiduciária, né, ele fala em primeiro lugar que o leilão, né, o leilão regido pelos contratos, né, de alienação fiduciária, ele deve ir no primeiro leilão, né, no primeiro leilão, que eles falam a primeira praça, que o primeiro leilão, ele deve ir pelo valor da avaliação. Isso mesmo, ele deve ir pelo valor que está avaliado lá no contrato, quando o devedor, né, a pessoa que vai adquirir esse imóvel, ela faz um contrato, assina um contrato junto com o banco, junto com a Caixa, o Bradesco. Tudo bom, Cláudia? Boa noite, tudo bem? Como você está? Tudo ótimo aqui, tirando o friozinho do sul, né? Hoje a gente está falando um pouquinho sobre os leilões extrajudiciais, os leilões da Caixa, principalmente, né? Em razão de uma notícia que tem sido divulgada bastante aqui para dentro da internet, né? Que a Caixa vai disponibilizar em torno de 6 mil imóveis, né? Imóveis retomados pelo banco, pela Caixa, né? E vai possibilitar o financiamento de 100% desse imóvel retomado, tá? E com as parcelas para serem pagas, né, iniciarem daqui a 6 meses. Então, tem aí um bom tempo para começar a pagar essas parcelas do seu imóvel que você pode estar adquirindo aí num leilão da Caixa, tá? Legal, né? Desculpa, gente, um pouquinho.
Então, Cláudia, resumindo, né, a gente falando dessas possibilidades que existem, então, de estar arrematando imóveis, inclusive eu coloquei ali no Stories, né, que tem imóveis que você consegue dar 20% de entrada, né, tinha até um de 115 mil que eu coloquei ali nos Stories, 20% de entrada, 25% de entrada e o resto você parcela em 12 meses sem juros, inclusive. Uma grande oportunidade. E o imóvel, aquele que eu coloquei nos stories, ele estava com mais de 50%, né? Abaixo do valor de mercado, se for calcular ali nas pesquisas que eu fiz, tá? Um negocião. Tem que garimpar, tem que pesquisar as ofertas. Voltando aqui que a gente estava falando sobre a lei de alienação fiduciária. Posso. Depois eu passo o link ali. Eu postei só a foto da notícia, tá? Mas depois eu passo o link e vou colocar lá nos stories. Sim, esse de São José eu coloquei lá nos stories, tá? Também. Só que esse é do Bradesco. Esse é um pouquinho diferente do da Caixa, tá, Cláudia? E retomando, então, o que a gente queria falar aqui para vocês, dos leilões extrajudiciais. Que eu tô falando aqui, Cláudia, que esses imóveis, né, que são regidos pela lei de alienação fiduciária, que a sua grande maioria dos imóveis que estão indo a leilão, tá? Esses imóveis de banco, eles são regidos pela lei de alienação fiduciária. E os contratos, né, eles são todos feitos através da alienação fiduciária, que existe um procedimento, e esse procedimento legal tem que ser cumprido, né? Tem que ser verificado. E esse de alienação fiduciária, a lei fala então que os imóveis, esses imóveis que as parcelas não foram quitadas, né, foram deixadas de ser pagas, né, por quem inicialmente adquiriu esse imóvel, né, essas parcelas, ele tem que ir, no primeiro leilão, esse imóvel ele tem que ir pelo valor da avaliação. Esse valor da avaliação, falando aqui de forma prática, tá? O valor da avaliação é aquele que está lá no contrato, às vezes, de alienação fiduciária que você firmou com o credor, com o banco, né? E geralmente é o valor, às vezes, esse valor é o valor que foi avaliado, né? Geralmente, quando você vai fazer um financiamento, vai um engenheiro, se faz uma avaliação prévia do valor de mercado desse imóvel. Então, na primeira praça, a lei de alienação fiduciária fala que no primeiro leilão, esse imóvel tem que ir pelo valor da avaliação, que é esse valor que está lá no contrato de alienação fiduciária. Tudo bom, Júlio? Boa noite, tudo bem? E é o valor, você fala de onde, Júlio? Já o pessoal está entrando aqui, eu até me esqueço de conversar com vocês, desculpa. Eu me empolgo aqui em falar. Fala de onde, Júlio? Boa noite. Eu falo aqui do estado de Santa Catarina, tá? Quem mais que tinha entrado aqui? Wesley também. Wesley, boa noite. De onde você fala também? Nos conte um pouquinho. Quem tem um pouquinho de experiência. A Cláudia eu já conheço bastante. A gente troca bastante informação. Júlio, fala de onde, Júlio? Tudo bem? Você já trabalha com leilões de imóveis? Tem alguma experiência? Já arrematou imóveis de leilão? Nos conte um pouco da sua experiência, tá? E como eu estou falando, o contrato de alienação fiduciária, né, que é regido pela alienação fiduciária, quando vai se adquirir um imóvel, né? Então, esse imóvel fica alienado ao banco. Brasília, nossa, que legal, bacana, hein? Tem muitas ofertas também na região aí de Brasília. É uma capital, tem bastante oferta também, tá? Eu falo aqui do estado de Santa Catarina, eu sou advogada especialista em imóveis de leilão e eu falo muito da minha prática aqui, né? Do período que eu tô arrematando imóveis para mim e para os meus clientes, tá? E diante também da grande oferta que tem, né? Não há razão de eu reter toda a informação e reter as informações também dos imóveis que vão para leilão, né? Existe uma gama infinita, eu não dou conta, nem os meus clientes vão dar conta de arrematar os imóveis que tem. Então, nada mais justo que compartilhe esse conhecimento com vocês. Tá? Então, como eu estava falando, esse imóvel ele vai ter que ser, então, quando esse imóvel é de banco, é extrajudicial, de um leilão extrajudicial, na primeira praça, as formalidades, a gente está falando das formalidades que tem que ser seguida
pela lei de alienação fiduciária. No primeiro leilão, ele vai pelo valor da avaliação, que pode ser o que está no contrato, né? Ou a avaliação que foi feita quando a pessoa foi lá adquirir esse imóvel, foi feita uma avaliação prévia. Então, a lei diz que o primeiro leilão tem que ser aquele valor, o valor da avaliação. Muitas vezes vocês vão encontrar no site do leiloeiro, inclusive, essa avaliação, o laudo de avaliação. Os grandes leiloeiros, eles já colocam, porque o banco passa essa informação para facilitar você que vai arrematar o imóvel, né? Então, lá entre os documentos do imóvel, tá, então, a avaliação desse imóvel. Se foi feito, né, na época do contrato de aquisição desse imóvel lá com o banco. Então, você já vai ter mais ou menos uma avaliação prévia. E o primeiro leilão tem que ser pelo valor da avaliação, tá lá dentro da lei, tá? Não indo, então, esse imóvel em primeiro leilão, né? Ninguém arrematando esse imóvel em primeiro leilão, né? Não havendo e essa avaliação pode ser tanto o valor de mercado atual, como pode ser que ela esteja com valor até desatualizado, né? Então, tem essas vantagens aí para você analisar essa situação na primeira praça, o primeiro leilão, tá? No segundo leilão, a lei fala, então, que esse imóvel, ele vai ter que ir, então, pelo valor da dívida mais as despesas desse imóvel, né? Despesas com a notificação extrajudicial para esse devedor, despesas com condomínio, se houver. Então, esse imóvel, ele vai a leilão na segunda praça pelo valor da dívida. Então, se ele tiver pago, digamos assim, existem as duas possibilidades aqui, né? Então, se esse devedor pagou uma boa parte do imóvel, às vezes pagou 40% do imóvel já, 50% do imóvel, então o banco tem a possibilidade de colocar esse imóvel pelo valor de 50%, que é só pelas despesas, pela dívida que falta pagar, né? Ou pode ser, muita gente me pergunta e fala assim, Ana, eu olhei lá, a primeira praça o valor era 200 mil, digamos assim, né? E eu fui olhar, 200 mil era a primeira praça. Eu fui olhar na segunda praça e o valor tá maior. Como assim? Essa é a diferença do leilão extrajudicial. Porque pode, como diz a lei, esse imóvel ir a leilão, então, pelo valor da dívida, das despesas, do que falta pagar. De repente, essa pessoa pagou 10% do imóvel, daí tem mais as despesas de condomínio. Aí, quando vai olhar, primeira praça, 200 mil. Segunda praça, o valor é maior, é 300 mil. Você fala, mas como isso, né? Então, você tem que ficar ligado nessas situações aí. Às vezes, é melhor matar na primeira praça, né? De repente, se você tem interesse por esse imóvel e se é um imóvel lucrativo, claro, né? Se você já fez todas as pesquisas de mercado. Mas existe a possibilidade, então, primeiro, desse imóvel ser um valor maior da avaliação, né? Pode ser um valor que é da dívida e a dívida ultrapassou mais as despesas, ultrapassou o valor da avaliação. Isso é possível se ele pagou quase nada do apartamento, digamos assim, tá? Ou muitas vezes esse valor ele pode cair, inclusive, porque ele pode de repente já ter pago boa parte desse imóvel, enfim. Então o banco ele vai colocar pelo valor, tá? Ele vai colocar esse imóvel na avaliação dele, né? Na segundo leilão, a lei fala então que esse imóvel vai pelo valor da dívida. Se a dívida for menor, você pode arrematar esse imóvel por um valor menor, até 50% abaixo do valor de mercado, como a gente encontra aí, tá? 30% abaixo do valor de mercado e até 70% abaixo do valor de mercado. E algumas pessoas já me perguntaram em algumas postagens que eu colocava aqui de oferta, Ana, como pode esse imóvel estar com 70% abaixo do valor de mercado? Isso é possível? Sim, é possível, porque houve a primeira praça, se não teve ninguém que arrematou, houve a segunda praça pelo valor das despesas que tinha, enfim, ninguém arrematou. O banco, realizando a primeira praça, a segunda praça, o primeiro leilão, o segundo leilão, e não havendo ninguém disponível ali, o banco, então, ele fica livre para dispor daquele bem pelo valor que ele achar necessário. Eu verifiquei aqui que diante de todos os juros, correção, se eu vender esse imóvel
70% abaixo do valor de mercado, eu ainda cubro as minhas despesas, o que faltou para pagar. Então, o banco é livre para colocar o valor até 70% abaixo do valor de mercado, sim, e não vai ser considerado preço vil nessa situação, tá? Então, existem esses detalhes, né, que você tem que tomar conhecimento dos leilões extrajudiciais. Por isso que você vai encontrar uma variedade de valores, né? E inclusive valores abaixo do valor de 50% da avaliação dele, né? E claro, isso não é uma coisa que acontece com grande frequência, né? Você vai ter que garimpar, você vai ter que pesquisar e ficar atento a essas possibilidades, né? Essas ofertas, né, que podem acontecer. Claro que não é sempre que vai ter esse tipo de imóvel, né, com 70% abaixo do valor de mercado, mas existe sim, e aí que estão as possibilidades de você fazer um grande ganho nessa situação, tá? Porque a lei, então, a lei de alienação fiduciária, ela diz, primeira praça, primeiro leilão é o valor da avaliação do imóvel, segundo leilão, esse imóvel ele pode ir só para pagar as despesas, tá? A dívida e as despesas. Então, de repente, também esse imóvel pode cair aí com 40% abaixo do valor de mercado, ou às vezes 50%, né? Só para pagar a dívida e as despesas. Como também pode ser ao contrário. Já vi situações que as pessoas ficam com um ponto de interrogação enorme na cabeça, falando assim, meu Deus, primeira praça, a segunda praça mais caro que a primeira praça, né? Porque realmente a lei fala que vai pelo valor da dívida mais as despesas, e pode ser que a dívida com correção e juro mais as despesas de condomínio, IPTU que ficou devendo, ultrapassa o valor da avaliação e aí ele vai ser maior do que o valor da primeira praça, tá? É por isso que pode ocorrer a situação. E pode ocorrer a hipótese, então, de não ir em primeira nem em segunda praça, né? E o banco, então, tem a possibilidade de dispor desse imóvel como ele bem entender, só para quitar o restante, o saldo de dívida. E aí você encontra possibilidades com até 70% abaixo do valor de mercado, tá? Dito isso, voltamos lá para os imóveis da Caixa, né? Se é vantajoso ou não adquirir um imóvel de leilão da Caixa, né? Vai depender muito do que você tem interesse. Se é para sua aquisição, se é para uma revenda, qual o percentual que você deseja, que você imagina ter de lucro, né, com esse imóvel, tá? Porque os leilões da Caixa, ele tem uma variedade, como a gente falou aqui. Ele vai ter que, se é da alienação fiduciária, segue esse procedimento que eu falei para vocês, primeira, segunda praça. De repente, em terceira praça, que a gente fala terceira praça, né, que é quando o banco pode dispor como ele bem entender do valor, né? Pode ser que você pegue uma boa oportunidade. Mas os leilões da Caixa, geralmente, eles em torno de 30%, 35%, sabe? A gente faz bastante pesquisa e vê que esses imóveis da Caixa, eles não têm tanto desconto assim, esses que vão à primeira e segunda praça, tá? Primeira e segunda leilão, né? Em torno de 30%, 35%. Aí vai a vantagem de você fazer a avaliação desse imóvel, porque às vezes aquela avaliação que está lá pelo banco, pela Caixa, já está desvalorizado. Então isso significa que aquele valor que está lá no edital, que está lá na oferta, pode ser que aquele valor ali de avaliação ele já esteja defasado. Então você já ganhou já começa a ter um lucro, possibilidade de lucro, né? De repente, às vezes ele está 10% abaixo do valor de mercado já na avaliação dele. Então, ali você já ganha um percentualzinho ali, já nessa diferença. Não sei se vocês estão me entendendo. A diferença da avaliação do banco para a avaliação de mercado. Porque pode ser que essa avaliação do banco é antiga. Então, o valor já está defasado e significa que vale mais, né? Então você ganha nessa possibilidade, mesmo que tenha um deságio menor de 30%. Se tem um deságio de 30%, mas ainda você conseguiu uns 10% ali que aquele imóvel já valorizou no decorrer do tempo e a Caixa não colocou o valor de mercado, colocou o valor da avaliação, que o valor da avaliação pode ser um valor antigo,
Aí você já tem os 40% de valor de desconto nessa oferta. Então, o que eu falo para vocês é não ficar só atento ao que está lá na página do leiloeiro, que está na página da oferta. Vão a fundo, com profundidade nessas informações, tá? Buscar se tem laudo de avaliação, buscar na matrícula do imóvel também, né? Quando que esse imóvel foi vendido, a última venda dele, qual foi o valor que ele foi vendido. Ali você tira várias informações importantes que vão servir de base aí para a sua arrematação, né? Para você visualizar o lucro efetivo, né? E isso é possível sim. E ele vai ser um bom imóvel, né? Se você fizer a avaliação de mercado, né? A gente vê a sua margem de lucro, né? Qual a margem de lucro que você pretende ter, né? É 20%. Às vezes você tá feliz com tirar 20% no ano e um imóvel que você adquire e consegue vender em 12 meses, que você já tire 20%, às vezes já é o suficiente, né? Porque a gente vê que aí as outros tipos de investimento que não chegam a isso, né? Máximo é 6%, 8% ao ano, aí um rendimento que está 20% já é uma grande vantagem, tá? Eu vejo pessoas, inclusive, que foram orientadas inicialmente por mim, né? E não precisa ter nenhuma instrução, tá? Você precisa seguir só um passo a passo, uma orientação, né? Para que você siga todas as informações ali que estão corretas, né? No leilão extrajudicial, né? Você não precisa nem ser efetivamente um advogado, né? Precisa ter conhecimento sobre essas informações que eu tô falando aqui, precisa ter um pouquinho de conhecimento também da documentação e formalidade do leilão extrajudicial, tá? Porque ele segue uma formalidade também, não é porque ele é extrajudicial que pode ser feito de qualquer forma, e nem é porque está indo pelo banco, né? Esse leilão está indo a leilão pelo banco e que está totalmente correto as formalidades, né? É um risco se você for pensar nesse sentido. Você vai ter que verificar também a documentação, documentação extrajudicial, de notificação, isso você consegue no cartório, tá? De registro de imóveis. Eu já postei, eu fiz algumas postagens lá no meu curso gratuito, que tem o link na bio, já falo sobre isso, tá? Da notificação aí nos leilões extrajudiciais. Então, tem que fazer também alguma checagem nos leilões extrajudiciais também. Além dessa parte de avaliação, que é importantíssimo, tem a parte de documentação. E você vai precisar, então, seguir um passo a passo, tá? Seguir um roteirinho aí. E você, mesmo não tendo, assim, sendo um advogado especialista, né? Mas algumas partes você vai conseguir, principalmente nos leilões extrajudiciais, há essa possibilidade aí de você conseguir, às vezes, fazer totalmente por você essas avaliações. Você pode fazer uma parceria com alguém também que tem um pouquinho mais de conhecimento jurídico. Então, isso é totalmente possível, tá? Lembrando, então, dessas etapas que a gente tá falando da avaliação, tá? Para vocês. Eu não sei se eu tô sendo bem específica. Eu tô falando, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quem tá na live ainda, né? Sobre o leilão extrajudicial que a gente tá falando hoje, tá? Que é bom sempre esclarecer que muita gente tem dúvida como que acontece os leilões extrajudiciais, né? E principalmente essa situação, se vai em primeira praça, segunda praça, qual é o valor, né? Como que se procede, né? Qual o procedimento, né, que acontece nos leilões extrajudiciais, porque simplesmente você olhar a oferta, né, você vai ficar confuso, se você não tratar, então, de estudar também a lei de alienação fiduciária, tá? E principalmente, tá, mais uma questão aqui que eu vou alertar vocês, tá? Me perguntam se eu adquirindo um imóvel extrajudicial, se o banco vai quitar todas as dívidas que tinha, né? E todas as obrigações que existia, se vai vir totalmente quitado para você que está arrematando. A regra, então, é que esse imóvel seja adquirido sem nenhuma dívida. Porém, você vai ter que ler o edital, né? Eu sempre digo assim, não arremate nenhum imóvel sem ler o edital. O edital também é regra, é lei entre os participantes, tá?
E então, se o edital prever, né, a regra é que você arremate sem as dívidas. Porém, se o edital prever que tem dívidas que serão arcadas por quem arrematar o imóvel, aí é sua responsabilidade sim, e não tem como você depois chorar a respeito disso, tá? Eu já vi pessoas equivocadamente, né, sem ler o edital, apenas olhando a oferta que existia, arrematou o imóvel de banco extrajudicial, né? E ao final teve que arcar aí com dívidas de condomínio e dívidas de IPTU, porque lá no edital constava que seria a responsabilidade de quem estivesse arrematando esse imóvel, tá? Então tome muito cuidado, que até eu anotei aqui, né? Ler o edital é fundamental para vocês. Ana, quando no edital fala direito, deixa eu dar uma olhadinha o que a Cláudia tá falando aqui. Olha lá, Cláudia. Então, tome cuidado lá no edital. Ler edital é fundamental, gente. É obrigatório, tá? É requisito obrigatório se você vai arrematar um imóvel, tanto judicial ou extrajudicial. Não é porque ele está indo em leilão extrajudicial que você vai deixar de ler o edital, tá? Vamos ver o que a Cláudia falou aqui. Ana, quando no edital fala direito, uma parte da fração do imóvel, isso não é bom, né? É bom você falar isso, né? Porque eu até falei no Stories, mas eu até poderia fazer uma live sobre isso. Geralmente, o que você está falando, Cláudia, acontece nos leilões judiciais, tá? Isso pode acontecer em que está indo a leilão uma fração, uma parte, um percentual de um determinado imóvel. É bom e não é, né? Na maioria das vezes, não é tão interessante. Por isso que você vai ter que avaliar outras situações, tá? Por que não é interessante, Cláudia? Porque se é uma fração, você vai ser sócia daquele imóvel com os outros demais proprietários. Você não está adquirindo ele 100% na sua integralidade, né? Então, se é um terreno é um pouquinho, talvez um pouco mais fácil, né? E você vai ter que avaliar a situação. Porque se for um terreno, né, você de repente pode tentar desmembrar. Se for um loteamento grande, você pode tentar desmembrar. Você pode fazer uma proposta para as outras pessoas e comprar a parte delas, né? Ou até mesmo, se tiver alguém morando nesse imóvel, aí você vai ter que entrar com uma ação para cobrar uma parte do aluguel, digamos assim, dessa pessoa. Eu, a princípio, avalio muito bem essa situação de fração ideal, tá? Eu tomo bastante cuidado, porque na maioria das vezes não é tão interessante, porque às vezes você vai ter que fazer uma proposta para essa outra pessoa, desse outro percentual que ficou aí pendente, né? E nem sempre é bom, porque você vai ser sócio nesse imóvel, né? E às vezes até você conseguir uma negociação com essa pessoa, você perde tempo, né? E aí deixa de ver uma outra oferta que é mais viável, digamos assim. Claro que tudo é caso a caso, eu não posso generalizar aqui, mas de repente é uma situação muito interessante, né? Aquele imóvel está indo para um valor, nossa, muito barato, muito atrativo, e você consegue, às vezes, né, ter uma informação quem são os demais, os demais proprietários, né? E de repente você consegue fazer uma negociação, mas aí você fica muito dependente da outra parte, né? Tem aquela possibilidade que poucas pessoas vão participar nesse tipo de leilão, já com um pouco de receio e com medo, né? Então você afasta a concorrência nesse tipo de imóvel, porém existe esse aspecto aí que depois você vai ter que... Então, antes de arrematar, você já deve tentar buscar saber quem são esses outros proprietários desse imóvel, e se depois de arrematado você tem alguma possibilidade, né, de estar comprando a parte deles, né? Tudo bom, André? Como é que vai? Tudo certo? Como é que estão aí nas suas arrematações? O André que arrematou um imóvel no Paraná, né, André? Deu certo lá? Depois me conte como é que ficou a situação tua da arrematação, tá? Então, essa possibilidade, Cláudia, geralmente eu meio que descarto, assim, sabe? Claro, se for um empreendimento grande, como eu falei, vai você analisar o caso. Às vezes é um terreno, um loteamento que você depois pode desmembrar a sua parte,
né? Ou fazer uma oferta aí para comprar parte das outras pessoas. Mas na grande maioria não é tão favorável comprar um imóvel com fração ideal, tá? Ou fração ideal, ou percentual daquele imóvel, tá? Se você quer um giro, e isso tudo, olha só, isso tudo vai depender do seu tempo, tá? A gente falou sobre investimento em umas lives aí passadas sobre investimento e tudo vai do tempo. Você tem tempo para aguardar essa negociação, né? Para legalizar essa situação. Lembrando que vai ser uma situação que vai demorar mais tempo. Às vezes, economicamente vale, porém, se você quer fazer uma negociação rápida, você tem que ter em mente que esse tipo de aquisição, ele não é rápida, né? Porque depende de outras pessoas e vai demorar um pouco mais. Tem tudo isso, né? É o que eu falei aqui, Cláudia. É um pouco complicado, sim, porque vai depender de outras pessoas, né? E às vezes o tempo que você gasta aí, né, tem que ser um caso específico e tem que ser muito vantajoso para você estar arrematando o imóvel né, com fração ideal. Embora você espante, a maioria da concorrência não vai nesse tipo de imóvel, né? Porque também tem um pouco de receio. Não que não seja viável, porque você adquirindo percentual, você vai ser coproprietário daquele imóvel. Porém, tem essas outras situações aqui de levar tempo para regularizar, para você conseguir uma negociação, né? Então, tudo isso você vai ter que colocar em pauta e avaliar, tá? Eu não sei se o André traía ainda. O André, conta que eu tô curiosa depois saber como é que estão as suas negociações lá na sua arrematação. Eu não acho muito válido, sabe, Cláudia? Vai depender muito da situação. Só se for, como eu falei, uma situação extremamente vantajosa, tá? E assim, que você tenha... esse dinheiro ele pode ficar tranquilo ali que eu não vou necessitar dele, tá? E até eu falo para os meus clientes quando vem com essa situação, eu falo para eles, ó, você não precisa do dinheiro por um bom tempo pra gente negociar, né? Fazer toda essa tentativa, sabe? De resolver a situação, tá? Então, assim, eu não sei se o André queria falar com o André curiosa. O Wesley ainda tá aqui na live. Se quiser fazer alguma pergunta pra gente, tá, Wesley? Se você já arrematou algum imóvel de leilão, se você é estudante. Aí, Peterson, tudo bem? Nós estamos na finaleira da live. Cláudia, eu consegui ser específica ali para você? Deu certo o que eu falei para você? Se você entendeu bem, tá? Então é isso, minha gente. Falando um pouquinho dos leilões extrajudiciais, da formalidade que você deve cumprir, né? Das legalidades aí que a lei fala da alienação fiduciária, esclarecendo um pouquinho como que é o procedimento, né? Como que esse imóvel do banco, né? Que as pessoas falam, eu vou arrematar um imóvel do banco. Então, tem um procedimento também, e é um procedimento que o banco tem que ler, né? Desculpa, é um procedimento que o banco tem que ter, então, esse procedimento, ele está dentro da lei, ele fala especificamente como que tem que ser os leilões extrajudiciais quando eles são, né, feitos, realizados com alienação fiduciária, tá? A grande maioria hoje, eu vejo assim... Se disser 90% são de alienação fiduciária, tá? Os imóveis que estão indo a leilão, 90% ou mais são de alienação fiduciária. Eles vão ser regidos pelas regras da alienação fiduciária sobre a lei da alienação fiduciária, tá? E aí, como eu falei, deve seguir essa regra do primeiro leilão, no segundo leilão, no terceiro leilão, ele pode ir à terceira praça que a gente fala, né? O banco, inclusive, pode colocar o valor que ele bem entender, tá? Inclusive, alguns não deixam nem muito claro, tem uns editais que você olha ali, não tem nem primeira e segunda praça. Muito provavelmente, se ele não tá falando nem primeira e segunda praça, muito provavelmente esse imóvel já foi em primeira praça, ninguém arrematou, segunda praça também não teve licitante. Então, na terceira praça, o banco coloca o que ele achar interessante para quitar o valor, o saldo da dívida, tá? É isso que acontece, então, quando você encontra, às vezes, um imóvel lá, tá indo a leilão, mas ele não fala se é em primeira ou segunda praça.
alguns ofertas feitas por leiloeiros, né? Ele não coloca lá que está indo em terceira praça. Eu já vi alguns colocando terceira praça, outros não. Por quê? Porque a regra é o banco seguir o que está estabelecido na alienação fiduciária para a primeira e segunda praça. Não arrematando em primeira e segunda praça, se fala que o próximo procedimento seria uma terceira praça, mas é o banco que vai estabelecer, porque já está na propriedade do banco e o banco coloca o valor que ele acha interessante para quitar a dívida, e não necessariamente o valor da avaliação, nem o valor de mercado. E aí que estão as excelentes oportunidades também, tá? E os leilões da Caixa, como eu falei, seguem os mesmos procedimentos aqui, né? Alguns não tão atrativos assim, com 50%, a gente não encontra com tanta facilidade os leilões da Caixa, tá? Porém, às vezes, como eu falei para vocês, é interessante porque a avaliação do banco, da Caixa principalmente, já é passada há muito tempo, é uma avaliação antiga, né? E sendo uma avaliação antiga, o valor já está defasado, então significa que você já tem um ganho aí, por avaliação não está sendo a mesma do valor de mercado, e não tem problema nenhum, não tem ilegalidade nenhuma, tá? Porque a lei fala que em primeira praça é o valor da avaliação, o laudo de avaliação, né? O que está estabelecido no contrato que foi feito na época, né, com esse devedor, tá? Eu espero ter esclarecido um pouco mais hoje sobre esse assunto, tá? Dos leilões extrajudiciais para vocês. Coloquei um pouquinho da prática ali nos stories, tá? Quem quiser ter um pouquinho do que eu coloquei hoje ali, o passo a passo, para dar uma olhadinha nas ofertas, tá? E lembrando também, né, que vocês têm que lembrar, né, que vocês devem seguir um checklist, um passo a passo para essas arrematações. Logo mais eu vou estar postando aqui para vocês. A gente está concluindo o primeiro curso, mini curso, né, que a gente fala, para quem está iniciando, né, para ser bem objetivo, efetivo, para você ganhar tempo. Na verdade, eu peguei a minha prática para trazer para vocês, né, o que eu demorei um pouco de tempo para entender esses procedimentos, o que eu tinha que verificar em primeiro lugar, em segundo lugar. Então, eu trouxe um checklist nesse primeiro nosso curso, né, para você ser orientado inicialmente nas suas arrematações iniciais, tá? Que esses procedimentos que a gente quer esclarecer para vocês aí, do passo a passo, avaliação, laudo de avaliação, tá bom? Eu quero desejar para vocês uma excelente noite, tá? Para vocês, tá? Que estão aqui na live. Eu agradeço pela presença de vocês mais uma vez, tá? Dúvidas podem estar mandando pra gente no direct. Tem o nosso curso gratuito, né? No link da bio, tá? A planilha de custos, você fala, Cláudia, a gente vai estar disponibilizando lá no curso do checklist, tá? Logo mais a gente vai estar disponibilizando a planilha de gasto, uma planilha de custo, sim, tá bom? Tudo bom, Fábio? Chegou um pouquinho atrasado, né? Nós já estamos quase finalizando a nossa live. Mas tá salva aí para você dar uma olhadinha. A gente falou hoje sobre os leilões extrajudiciais e sobre o procedimento da lei de alienação fiduciária, que os leilões do banco, os leilões extrajudiciais, eles devem seguir esses procedimentos que estão lá em primeira e segunda praça, tá? Então, eu espero que você dê uma olhadinha, se tiver alguma dúvida, tá? Dá uma olhadinha na live que ela vai ficar salva, tá? Cláudia, a planilha vai estar lá no nosso curso, mas depois eu vou fazer um print depois, né, para vocês terem mais ou menos uma noção. Eu já falei aqui sobre custos, né, de gastos que a gente tem que cuidar nas arrematações. E eu cheguei tarde, assiste depois. Valeu, Fábio. Tá bom, gente? Então, por hoje, eu não vou tomar mais o tempo de vocês. Tem outras lives aí, talvez, que vocês tenham interesse de assistir. Mas hoje foi um pouquinho esclarecimento sobre os leilões extrajudiciais, tá? Os procedimentos da alienação fiduciária. Falando um pouquinho por que acontece aí de, às vezes, um leilão ser um valor lá na segunda praça dos leilões extrajudiciais ser maior do que o valor em primeira praça, esclarecendo isso, tá?
Também esclarecendo a possibilidade de estar adquirindo esses imóveis extrajudiciais com apenas 20% de entrada, 25% de entrada e parcelamento em 12 parcelas, sem juros, né? Ou, inclusive, a oferta que está acontecendo aí da Caixa, fique ligado. Eu vou achar o link, depois eu vou colocar ali nas stories também, ou aqui mesmo no feed, tá? Dos imóveis da Caixa que vão ser financiados 100%, tá? Com a parcela para pagamento só lá na sexta, sétima parcela, você tem 6 meses de carência para começar a pagar o financiamento. Então, não é desculpa aí que você não tem dinheiro, que por isso que você não está começando nas arrematações, tá? Gente, um forte abraço para vocês, uma excelente noite, gratidão por todos que estiveram aqui na live, tá? Seguimos toda quarta, quem sabe uma hora aí a gente muda o dia também para pegar outras pessoas, ou mude o horário, se vocês quiserem a gente troca também o horário, faz um pouco mais cedo, ou faz um outro dia também, tá bom? E sugestões, podem postar aí as sugestões que a gente fala aqui também nos temas da nossa live. Nossa situação aqui é falar para vocês como acontece tudo na prática, tá? Leilão na prática, arrematações na prática, tá bom? Um forte abraço para vocês, uma excelente noite, gratidão e até a próxima live, tá bom?